Portanto, eles foram também se diferenciando um dos outros, criando assim as suas culturas próprias. Então a cultura surgiu aí, gente. A cultura surgiu aí. Então, muito da explicação do porquê que os lugares aqui no Brasil, por exemplo, têm costumes diferentes, está atrelada à cultura que esses lugares produziram. E produziram essa cultura de acordo com o quê? De acordo com o povo que lá viveu, de acordo com o clima, né? O espaço físico e outras determinâncias que vai fazer com que aquele povo faça tal coisa e não outra. Entendeu? Simples. Bom, seguindo. Então, durante essa expansão, né, esse processo de expansão do planeta, esses grupos humanos, então, eles também desenvolveram várias técnicas. Dentre elas, as técnicas de imagem nas paredes das cavernas e rochas. Você lembra que a gente estava falando também em aulas passadas, quando a gente fez um trabalho lá onde vocês tiveram que produzir uma pintura de acordo com essas primeiras expressões? Você lembra o nome dessa expressão artística? Era o quê? As imagens rupestres, né? As pinturas rupestres. Então, vocês fizeram a de vocês, né? Eu pedi numa aula anterior de artes. Essas imagens, então, né? Foi uma expressão artística bem predominante desses povos, né? Essas pinturas, elas são conservadas até hoje, e aí vocês se lembram dos vídeos que eu passei para vocês visualizarem lá esses museus que até hoje cuidam e conservam essas expressões artísticas? Então eu dei lá um exemplo no Brasil, no Nordeste do Brasil, que tem um lugar aqui que conserva essas pinturas rupestres nas rochas, né? E a gente tem também lá na França um museu muito famoso e tal, que também conserva essas expressões artísticas, que é as pinturas rupestres, né? E aí, essas pinturas, né, elas podem nos dizer muitas coisas sobre como esses povos viviam. Então, a gente pegando várias imagens, e aí se vocês ainda não pararam para pensar nisso, busquem lá de novo na internet as imagens, tá? Coloca lá, pinturas rupestres, vai aparecer várias imagens, e aí vocês tentem fazer essa análise. A gente parar para olhar essas várias imagens rupestres, né, pinturas rupestres, a gente consegue ver muito do cotidiano desses povos. Vai aparecer ali, por exemplo, né, as práticas de caça, né, os primeiros sinais de crenças religiosas. A gente consegue ver essas coisas nessas imagens. Então, o que eles expressavam ali? O cotidiano deles, né? Eles não tinha a escrita, né? Então, eles usavam a pintura para registrar aquilo que acontecia na vida deles, né? Um modo de registro, né? Com o passar do tempo, e aí isso é legal da gente chegar. Então, chegando mais pro final, assim, tá? Com o passar do tempo, né, alguns povos, eles aprenderam a plantar, né, e aí vocês viram isso também nos textos que eu dei para vocês. Eles aprendem a plantar, tá? Frutas, cereais, várias coisas. Além disso, além de aprender a plantar, aí que já começa a surgir os primeiros sinais da agricultura, eles também começam a domesticar animais, né, tanto para produzir alimento quanto para trabalhar com a terra, né? Então, um animal lá que ajuda nas plantações, enfim, né? E aí vai dar os primeiros sinais de pecuária, tá? Então, quando o ser humano começa tem aquele clique, diz assim, opa, eu posso usar essa terra para plantar, eu posso usar essa terra para fazer outras coisas. Começa, então, um novo momento da história, tá? Então, vai começar, então, a surgir a agricultura, a pecuária, e esses dois momentos, que é a agricultura e a pecuária, vão fazer então com que esses homens, esses povos que são nômades, pouco a pouco se tornem o que a gente vai chamar de povos sedentários, tá? Ufa! Bastante coisa, bastante conceito, bastante conversa, né? Bastante informação. Bom, ótimo. Para a aula de hoje, a gente vai ficar por aqui, tá? A gente precisa terminar essa aula compreendendo o conceito de povo nômade, que é esse povo, né,
que não tem território fixo, que se muda constantemente, que a sua permanência numa região, num lugar, está atrelado ao que a natureza pode oferecer para ele. Terminou o que a natureza pode oferecer para ele de alimento, ele vai atrás de outro alimento e, portanto, ele vai migrar, né? E esse povo nômade, nessa busca por sempre ter alimento, sempre se alimentar, vai então fazer um processo de deslocamento muito importante no planeta, né? E aí então vai desbravar o mundo, vamos dizer assim, né? Então é graças a esse deslocamento dos povos nômades que a gente então vai conhecer o mundo como a gente conhece hoje, né? Nessa divisão de países que a gente conhece hoje. Então eles foram desbravando o mundo, né? A gente precisa conhecer, entender esses conceitos. Que essa expansão, né, do planeta, esse processo de expansão do planeta, ele foi bem importante. Por quê? Porque a partir desse momento eles vão então conhecer lugares diferentes, espaços distantes e diferentes, e aqui de acordo com esses espaços diferentes é que então eles vão começar a construir suas culturas próprias, tá? E isso explica muito hoje o que é o conceito de cultura na atualidade, tá? Então por isso a gente precisa ter isso bem na nossa mente, que esses primeiros entendimentos do que é cultura, do que um povo cultua e tudo mais, tem a ver com esses primeiros momentos aí, né? Em que a cultura é muito baseada nos espaços diferentes que as pessoas ocupam. De acordo com aquele espaço, com aquele lugar, é que as pessoas vão, então, construir o seu modo de viver, tá? Então, isso é bem importante, porque foi a partir desse momento também que a gente consegue iniciar a conceituação do que é cultura, tá? Isso tem que ficar bem claro pra gente. E que as pinturas rupestres foram técnicas desenvolvidas por esses povos nômades para então registrar o seu cotidiano, e que a gente consegue ver muito isso analisando essas pinturas, né? Eles vão mostrar muito o que eles faziam, que era caçar, né? Vai aparecer um pouco dos sinais lá de crenças religiosas, mas basicamente vai ser a caça que vai aparecer ali, porque era a vida deles, né? E que quando o homem se deu conta de que ele podia plantar e usar a terra para ele mesmo produzir o que ele ia comer, foi então que começou a surgir o que a gente chama de agricultura. E quando o homem também se deu conta de que os animais podiam ajudar ele, né, a produzir coisas para ele sobreviver, aí então vai começar a surgir o que a gente chama de pecuária, tá? E que a partir do surgimento desses dois momentos, da agricultura e da pecuária, é que então a gente vai ter, pouco a pouco o povo que era nômade vai se transformar num povo que a gente vai chamar de sedentário, tá? Isso tem que ficar bem claro pra gente. Ficando claro isso, a gente precisa perceber se isso realmente tá ok pra gente, se a gente tá conseguindo entender isso. Como que a gente vai saber se tá conseguindo entender esses conceitos, essas informações? No livro, tá? Então agora a gente vai exercitar os nossos conhecimentos, ok? Então, tu vai pegar aí teu livro de história, vai abrir ele e a gente vai usar ele na nossa atividade da próxima aula, tá? Na próxima aula, então, eu vou postar para vocês no portal as páginas do livro e as explicações do que vocês têm que fazer, tá? Vou botar lá os meus comentários, sugestões, para que vocês compreendam o que vocês têm que arrumar ou fazer lá. Porque, às vezes, algumas coisas são abstratas, assim, a gente não consegue de primeira entender, e aí eu vou botar um comentáriozinho para vocês conseguirem se achar, tá bom? Então na próxima aula a gente vai trabalhar com um livro baseado nessas informações que eu retomei com vocês, mas que vocês já estavam estudando e trabalhando em aulas passadas, quando a gente leu reportagens, quando a gente viu vídeos, quando a gente, antes desse momento de quarentena, também estava falando em sala de aula, tá? Então, partindo de tudo isso dessa bagagem que vocês construíram, né, das leituras, dos vídeos, das aulas lá na escola, dessa videoaula que eu dei agora, a gente vai então pro livro, tá? Sempre é muito importante lembrar que se vocês não conseguirem compreender, vocês precisam entrar em contato comigo, porque daí eu ajudo vocês, tá? Porque pode ser que alguma coisa
uma palavrinha ali dificulta nosso entendimento, e aí, às vezes, uma explicaçãozinha ajuda, tá? Outra coisa, conforme vocês forem olhando o vídeo, eu nem quero que vocês curtam, não precisa nem curtir, mas comentem. Coloca lá, prof, vi, pra eu saber quem é que viu, porque daí aparece quantas pessoas viram, mas eu não sei quem viu, tá? Então, coloca um comentário, oi prof, sou fulano de tal, vi a sua aula. E aí já pode usar aquele comentário ali no comentário para dizer se entendeu alguma coisa ou alguma coisa não ficou clara, tá? Pode botar lá. Então, terminou de ver o vídeo, comenta, nem que seja pra dizer, oi Sora, vi, tá? Ou se ficou alguma dúvida, a gente já pode perguntar ali que eu respondo, tá bom? Então tá. Espero que tenha sido tranquilo. Eu sei que é bastante informação, que é bastante coisa, que a prof fala rápido e que às vezes a prof nem respira, mas é assim, a gente tem bastante conteúdo para trabalhar e a gente junto vai conseguir vencer isso. Aos poucos, mas vamos conseguir, tá? E aí não se preocupem. Caso vocês não compreendam alguma coisa, me retornem que a gente retoma de novo. E isso não vai acabar nessa aula. Então, quando a próxima aula for falar, então, dos povos sedentários, a gente sempre vai retomar coisas de aulas passadas, tá bom? Então tá, beijos, tá? Bom estudo para vocês e espero que tenha ficado bastante claro os conceitos trabalhados na aula de hoje. Beijos!